versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Violas, Versos e Prosas aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV da Univale. E hoje quem está com a gente pela primeira vez é a cantora e compositora Badi Assad. Prazer conversar contigo, Badi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Adoro fazer estreia. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Badi. Falando um pouco sobre você, né? Batizada como Mariângela Assad Simão, nasceu em 1966 na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Mudando em seguida para o Rio de Janeiro, onde ficou até os 12 anos. Seguindo os passos do irmão, Sérgio, e também Odair, aprendeu piano e foi se interessar pelo violão aos 14 anos. Instrumento que, junto à sua dedicação, a levou a receber prêmios, como a de melhor violonista brasileira, no concurso internacional de violão Vila Lobos. Em 1989 lançou seu primeiro álbum, Dança dos Tons, e até hoje segue carreira, construindo inclusive o prestígio internacional. Badi, vou começar então iniciando essa conversa perguntando um pouco sobre seu início, né? Acompanhar a trajetória dos seus irmãos também influenciou você de certa forma a iniciar também sua trajetória na música, ou esse manifesto pela música veio antes disso? Uau, acho que veio antes, né? Porque quando eu nasci, eles já tocavam. Eu nasci, o Odair tinha 10 e o Sérgio 14. Eles começaram com 8 e 12. E tudo começou pelos nossos pais, que eram músicos natos, embora nunca profissionais. Tanto que era tanta música dentro de casa, tanto violão, tanta música, que eu não queria fazer nada com música. Quando eu era menina, se me perguntasse o que você quer ser quando crescer, eu dizia, aeromoça, menos artista. Eu queria talvez ser bailarina, mas meu pai não gostava dessa ideia, não. Então, eu, na verdade, comecei a tocar violão aos 14, porque nessa época, quando eu terminei o que a gente chamava de ginásio, né? Quer dizer, do fundamental e fui para o colegial, né? Nem sei mais as nomenclaturas, que mudou tudo. Mas, enfim, a gente saiu do Rio de Janeiro, onde eu fui, né, criada dos 2 aos 14, quase. E chegando em São João da Boa Vista, que é a terra onde eu nasci, meu pai não tinha com quem tocar o seu bandolim. Aí ele olhou para mim, você não quer tocar comigo, não? E eu, como sempre, admirei aquele homem que só dava atenção para os meus irmãos, porque os meus irmãos tocavam com ele. Quando ele me convidou, eu falei, quero sim! Para ontem, porque eu queria estar perto do meu pai, não era nem por causa da música, mas aí não teve jeito. A hora que eu peguei o instrumento, esse instrumento está no meu colo até hoje. É uma veia artística que veio de família, então os próprios pais já tinham isso. E você nasceu nesse ambiente, né, musical e acabou seguindo sua carreira nesse meio. Entrando por osmose, né? Porque eu percebi que aí a paixão pela música era nata, né? Acho que era apenas aquela necessidade, né, do jovem de encontrar-se a si próprio. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, né, para poder se encontrar a si mesmo e dentro da família. Mas não teve jeito. O violão veio no começo. Eu até, né, tive essa naturalidade de querer seguir os passos dos irmãos, mas com o tempo eu fui percebendo que a música clássica, que é o terreno onde eles atuam mais, não estava no meu DNA. Eu também cantava, e aí aos poucos eu fui migrando, né? Foi um processo. Eu comecei com a música instrumental, mas já fui introduzindo a voz, e no longo desses anos a cantora Badi Assad é muito, muito mais presente até do que a violonista, né? Porque eu já participei de trabalhos como cantora, sem o violão no meu colo, mas não participei de nenhum trabalho onde a cantora não esteja. O violão pode estar lá, mas a cantora está sempre presente. Então é uma trajetória mesmo, de uma história que eu adoro fazer parte. Legal você ter falado do seu DNA musical, né? Falou da música clássica ali por conta dos seus irmãos, mas você seguiu outro estilo, né?
Qual o estilo que você gosta de implantar na sua música, aquele que você acredita que você implanta como artista, no caso, né? Isso é uma pergunta que, puxa vida, eu sou muito plural no sentido de, já nesse processo infantil, né, eu ouvia essa música clássica, mas eu ouvia meu pai tocando chorinho, a minha mãe sempre cantou as serestas, né? E eu tinha o meu radinho que eu adorava sintonizar na MPB. Então, eu cresci já no ambiente eclético. Então, uma música eclética é natural, nada, né, que seja, não conheço isso. Então, a abertura para esse universo sempre existiu. E eu fui misturando isso tudo. Então, misturei o violão com essa. Eu estudei, fiz faculdade, aprendi a técnica do violão clássico, mas quando eu migrei para a música popular, você não perde a técnica, né? Então, a técnica está ali. Então, me possibilitou, dentro do universo popular, inventar coisas que a minha técnica possibilitou. Que de repente não seria possível se eu não tivesse tido esse treinamento mais formal, de técnica mesmo, né? De conseguir fazer alguma ideia que tem na cabeça, você vai lá e consegue executar. Uau! Só que aí nosso irmão mais velho, que é um filho prematuro, que minha mãe teve aos 17 anos, ele, apesar de ter nascido com lesão cerebral, com epilepsia e precisou de cuidados da família até a sua partida, quando ele tinha 64 anos, ele era um autodidata do rítmico. Ele se aprendeu a tocar pandeiro, então eu tinha também o Cito, seu nome, sempre tocando pandeiro na casa, acompanhando os discos. Então eu tenho um lado percussionista, que eu trouxe para o violão e trouxe para a minha voz, né, fazendo percussão vocal. Tem o lado da cantora da minha mãe, que eu ouvi cantar a vida inteira, e o lado do violão dos meus irmãos, e a música popular está na minha veia. E essa música ligada ao mundo todo, porque eu também fui descobrindo que, através da voz, das possibilidades técnicas vocais, eu podia reproduzir sons com a minha voz, além de só cantar letras. Então, eu acho que a música da Badi é esse amálgama de possibilidades, sabe? Que eu digo que está dentro da música popular brasileira, mas cheia de influências. Badi, legal você ter falado sobre essas técnicas vocais, né? Tu acredita que isso também, de certa forma, traz uma autenticidade para os teus trabalhos? Traz, né? Porque eu sempre fui muito curiosa para ouvindo, né? Uma fase da vida eu fiquei muito curiosa de ouvir o que as vozes do mundo fazem. E nesse processo, como não tem ninguém que para aqui e te ensina como é que faz o som que os pigmeus fazem, o som que as cantoras do Alasca fazem, aí eu sempre fui desenvolvendo uma audição nesse sentido e fui encontrando a minha própria forma de explorar a minha voz. Então, tive processos mais experimentais, né, onde a voz realmente, eu levei a voz, sei lá, tem uma das músicas que até hoje eu faço, que chama Waves, que eu faço uma floresta, então eu vou lá e imito todos os bichos que a minha voz consegue reproduzir. Mas eu faço de uma forma que é muito pessoal e não fica de forma alguma piegas, assim. As pessoas vão para esse lugar que eu as levo com essa musicalidade, né? Então, quando eu estou fazendo os bichos, a pessoa se sente no meio da floresta ali comigo e eu estou só com a minha voz e o meu violão, sem efeito tecnológico nenhum, né? E quando é que foi que a Mariângela se tornou Badi? Putz, a Mariângela... Bom, Badi existe desde berço, porque é o apelido que minha mãe colocou em mim. Agora, quando eu fiz até a época da faculdade, eu era Mariângela. E aí chegou o momento do meu primeiro disco, que eu gravei em 89.
E falei assim, gente, Mariângela ou Badi? Porque ninguém me chamava de Mariângela. Só em dias de repreensão em casa, quando tinham que puxar a orelha, virava Mariângela, senão era Badi. E na faculdade, algum professor me chamava de Mariângela. Mas eu fiquei, puta, Badi é muito mais sonoro, né, do que Mariângela. Mariângela eu achava que era muito sério, nome muito formal. Eu já estava me identificando com outras coisas. Aí assumi que era Badi Assad. Então foi desde o meu primeiro disco, em 89, quando realmente eu passei a assinar Badi. Badi, você é uma artista que escreve com frequência? Como é que funciona essa parte de composições das músicas, né? É muito. Essa pergunta sempre é feita, né? E para todos os artistas que eu vejo respondendo, é quase que unânime, né? É difícil você ter, a não ser que seja um músico de estúdio, que a profissão dele é compor para trilhas, etc. Ele tem on demand, né? Você tem uma data para entregar uma obra que tem que ter tantos minutos, etc. e tal. Então, esse é um tipo de produção musical, né? Agora, quando o artista é mais fluido, que é o meu caso, quando que essa inspiração vem? A gente não tem muito controle, assim, né? Ela pode vir do nada, ou ela pode vir de uma conversa, ou ela pode vir porque alguém te instigou. E aí, vamos fazer uma coisa juntos? Manda uma letra aí, manda uma melodia. Aí, nesse processo, opa, então tem um on demand aqui, né? Eu sento e consigo fazer essa produção mais direta. Agora, se eu tiver muito livre, menina, eu posso passar anos sem fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eu posso entrar numa onda criativa, como aconteceu algumas vezes na minha vida, onde eu abro um canal esses canais misteriosos, que a gente não tem muita explicação, que eu compus na época que a minha filha nasceu, eu compus 200 músicas em menos de 2 anos. Como é que explica? Não explica. Aceita que dói menos. Badi, então falando um pouco sobre as suas composições, conta um pouco pra gente sobre a música Pega no Coco, que é de sua autoria, no caso, né? Sim. Então, Pega no Coco nasceu nessa fase aí que a minha filha estava bebezinha. Obviamente, naquela fase eu fiz muita música infantil, que gerou até um disco infantil que chama Cantos de Casa, mas muitos escritos, né? Porque essas fases criativas você começa a ter criatividade para todo lado. E o Pega no Coco faz parte de um desejo, porque eu estava trabalhando tanto dentro de casa com a filha, e eu viajava para trabalhar, mesmo com a filha ficava com o pai em casa, eu ia, né, com bomba de tirar leite do seio para guardar, para voltar para casa e ela nunca parar de tomar o meu leite até eu desmamar. Então era muito trabalho de forma direta. Eu escrevi um texto que virou a música, falando desse trabalhador que acorda, vai, trabalha e tem essa agenda. Aí, obviamente, no processo de escrever a composição, saí do meu particular e escrevi para esse cidadão, essa cidadã que realmente, diariamente, levanta, trabalha, volta para casa, dorme, levanta, trabalha, paga as contas e descansa no feriado ou não, porque tem que trabalhar mais. Foi uma homenagem, né? Por isso que é o Pega no Coco. E o Pega no Coco é uma referência, porque cada hora que volta o refrão é um tipo de. O coco faz referência a algo diferente na vida dessa pessoa. Então, faz o coco como alimento, o coco como ralar o coco, de trabalhar para caramba, né? Ralar o coco não é fácil, não. E no final faz uma referência à vida amorosa, que vai lá, volta para o trabalho, vamos lá ralar esse coco com a esposa, que é o que dá uma certa alegria na vida desse cidadão. E essa música faz parte de um disco totalmente autoral, foi o meu primeiro disco 100% autoral, que chama Amor e Outras Manias Crônicas. No caso, o Pega no Coco entrou por uma
sou muito alcoholic, trabalho pra caramba, adoro trabalhar, não tenho preguiça, não tenho dia off, assim, eu trabalho por prazer, mas não pela produção em si, mas por estar envolvida, sou muito ativa nesse sentido. Então, tem sempre uma ideia nova na cabeça, é isso que me deixa viva e me alimenta. E aí eu coloquei essa música, quando eu lancei o disco, eu soube de uma competição internacional chamada USA International Competition, que custava $30 a inscrição. E eu falei, putz, eu não vou gastar, né, com filho pequeno, não estava trabalhando tanto quanto eu trabalhava antes, falei assim, não vou, né, de fazer shows e viagens e tudo, não vou apostar nessa música daqui, não vou gastar mais do que $30. E ela ganhou o primeiro prêmio. Então, foi uma surpresa super bacana, ela gerou também um videoclipe que está disponível no meu canal do YouTube, quem tiver curiosidade, a minha filha participa. Então, é uma música muito feliz, assim, que me trouxe muita coisa boa. Então vamos ouvir, para entrar no clima das composições da Badi, vamos ouvir então Pega no Coco. Ele acorda todo dia com a buzina do despertador que incrivelmente toca sem parar. Sai da cama, toma seu banho, beija o filho e vai trabalhar. E pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco, pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco. Tecla manhã todinha munido a água e café até que a sirene toca sem parar. E ele enfim se levanta, abre a marmita e tira a colher. E pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco, pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco. E assim o tempo se perde por entre as tardes de um dia qualquer. Sem promoção, para no tronco e volta pra mulher. E pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco, pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco. Ele acorda todo dia com a buzina do despertador que incrivelmente toca sem parar. Sai da cama, toma seu banho, beija o filho e vai trabalhar. E pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco, pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco, pega no coco, quebra o coco, rala. O coco pega no coco, embola o coco. E com essa música, então, finalizamos o primeiro bloco. Vamos para o intervalo aqui no Violas Versos e Prosas. Mas não saia daí, que daqui a pouco já tem muito papo. Fala sobre os 35 anos de carreira da Badi que estão sendo completados nesse ano 2025. A gente volta já já. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Mais do que abrir portas, ampliar oportunidades. Conheça o Fundo Patrimonial Amigos da Univale.
uma iniciativa sem fins lucrativos que transforma doações em bolsas de estudo para milhares de pessoas. Acesse fundopatrimonialunivale.com.br e veja como participar. Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ensino superior para todos. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Estamos de volta com Violas, Versos e Prosas aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV da Univale. E hoje a gente está recebendo a Badia Saad, que é cantora, compositora, e nesse ano de 2025 está completando 35 anos de carreira. Badia, já quero começar, voltar nesse bloco perguntando para você quais são os projetos para comemorar todos esses anos de trajetória aí. Então, tem alguns projetos aí. Um disco que vai ser um vinil, vai se transformar num vinil, 35 anos de carreira, que eu tive assim, tô tendo legal, hein? Sou saudosista, eu gosto de vinil. o vinil. Eu só tenho um vinil, que foi o meu primeiro disco em 89, então é bem comemorativo mesmo. O diretor, produtor musical é o grande Marcos Preto, que trabalhou com Gal Costa, etc. O Tó Brandileone, que é um mago do estúdio, que é do super músico, vai estar com a gente, uma banda maravilhosa. Então, o projeto é o disco. Daí tem as turnês, né, que vai acompanhar. O disco vai sair mais pelo final do ano. Mas eu vou ser a solista de uma orquestra nos Estados Unidos no final de junho. Daí, em agosto, eu excursiono tanto solo quanto em duo com a Ana Treia, que é uma brasileira fantástica que mora em Barcelona. A gente vai excursionar pela Europa. E eu estou lançando, em comemoração aos meus 35 anos e aos 60 anos de carreira dos meus irmãos, um museu virtual da família Saad, com planejamento para lançar a primeira fase. É um projeto que vai durar 3 anos e a primeira fase vai ser lançada junto com o Festival Assad, que acontece em São João da Boa Vista, em final de julho. Estou escrevendo um livro da família, então tem muita coisa. A moça, como eu falei, a moça produz. Legal. E o museu, como as pessoas vão poder ter acesso ao museu? Assim, é um museu virtual, em 3D. Quando a gente lançar, vai ter uma campanha, né, para esse lançamento, e as pessoas tem muito arquivo, acervo, é muita coisa que tem. A família é muito grande, né, porque tem também a filha do Sérgio, a Clarice Assad, que, nossa, eu falo que eu quero ser como a Clarice quando eu crescer, imagina, é um talento. Então é muito bonito ver uma família tão grande, com todo mundo musical. Somos 8 membros da família, cada um seguiu o seu caminho e tem a sua história para contar. E no site da família Saad, no museu, vai estar tudo concentrado. E eu que estou fazendo isso tudo, assim, concepção Badia Saad, texto Badia Saad, pesquisa Badia Saad. Vai ter trabalho aí pela frente. Badia, você falou sobre a sua turnê internacional também, né? Um dos feitos da sua carreira é construir essa trajetória internacionalmente também. Como foi construir, iniciar essa trajetória numa época que ainda as mídias digitais não estavam tão ativas como está hoje, para divulgar o teu trabalho? Como foi esse momento para você? As mídias digitais não existiam, né? Vamos começar daí. Começou... Meu primeiro disco, eu falei em vinil, foi como um brinde de uma empresa em São Paulo, uma coisa pequena, mas o meu primeiro disco mesmo, meu primeiro CD já foi gravado e distribuído para o mundo através de Nova York. Então, o que acontecia para divulgar era o que a gente fazia antes, né? Era uma assessoria de imprensa, de jornais, de revistas. Então, a mídia americana, na época, me abraçou muito, me colocaram nas listas dos violonistas que estavam chegando e revolucionando o mundo do violão. E eu já cantava, né? Então, eu estava trazendo uma coisa diferente já para esse universo, tocando mais de um instrumento simultaneamente. Então, eles já me colocaram o apelido de One Woman Band, que é uma mulher banda. Isso acompanha o meu percurso até hoje, onde eu consigo fazer, 4 sons ao mesmo tempo, acusticamente.
Isso enquanto toca violão, essa loucura toda. E aí foi na época, a Chesky Records, que é essa gravadora de Nova York, não distribuía no Brasil, distribuía na Europa e no Japão. Então eu comecei a ir fazer mais shows já fora do país do que aqui. E apesar de nunca ter... eu deixei de morar no Brasil por 4 anos, no final do século passado. Mas, afora esses 4 anos, toda a minha vida foi nesse país, mas em muitas situações eu sou ainda mais conhecida fora do que aqui. O Brasil não conhece o Brasil, né? Badi, a música para você também é uma forma de posicionamento, de ativismo? Se sim, de que forma você procura manifestar isso? A minha tendência ativista através da música, ela é... Porque eu vejo a música muito como um lugar espiritualizado, né? E por ter a espiritualidade no meu cotidiano e na minha intenção enquanto ser humano, então eu acabo trazendo muita essa verdade do que as coisas representam para mim. E cada disco ele acaba tendo um cunho político de alguma certa forma, mesmo que eu não vá à frente e falando em política com as palavras políticas, mas com o repertório. Então, o meu disco que chamou Ilha, lançado em 2023, foi assim, se o mundo acabar, e o mundo está acabando, foi pouquinho antes, a ideia de fazer esse disco foi um pouquinho anterior à pandemia. O que eu quero levar para essa ilha? Quais são os pensamentos que eu quero levar? Quais são as intenções? Quais são as ações? Então, eu chamei parceiros musicais para construir essa ilha filosófica comigo. Então, a minha política vai mais pela filosofia, né, do que levantar bandeiras, assim. Ela é mais integrada no contexto assim das produções. Vamos falar sobre mais uma música sua, então, Ilha das Flores. Essa foi em composição com parceria? É isso? Sim. Conta um pouco pra gente sobre essa música. Então, Ilha das Flores está nesse álbum chamado Ilha. E a parceria, porque para construir o Ilha, eu chamei essas artistas de gerações diferentes. Para justamente, eu queria ter o que uma pessoa mais jovem que eu quer levar para essa ilha, né? Que vai ser a nossa salvação. Então, eu chamei a Lívia Matos, que é uma baiana acordeonista. Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, é a Lívia, que estudou filosofia, se formou, ela estudou circo. E essa letra do Ilha das Flores começou a vir para mim depois que eu assisti um filme chamado Ilha das Flores, que acontece numa ilha inventada ao sul da Itália, onde eles queriam que aquela ilha virasse um país separado da Itália. E foi uma história real, e é uma maluquice a história, vale a pena ver o filme. Quando acabou de ver o filme, eu fiquei com uma coisa daquela emoção do filme, falava da ilha, que eu já estava com a ideia de fazer o álbum. Eu sentei e escrevi a letra, que não tem necessariamente a ver com a história do filme, mas que tem desse lugar, da construção desse lugar livre, né? E aí era ainda pandemia, então a gente compôs à distância. Eu mandei, Lívia, vamos fazer essa música aqui? Eu comecei a esboçar uma melodia e ela escreveu uma segunda parte com a música e me enviou, eu escrevi mais um pedaço da letra. Daí ela falou, Badi, mas está faltando uma letra para esse final. Ela sugeriu o final, a gente incorporou, então foi muito idas e vindas, assim, e um processo muito bonito no sentido de a música é nossa, não é mais minha do que sua ou vice-versa. Então a gente compôs juntos, sem esse milindre que o artista pode ter de botar, de falar
posso mexer nessa frase que você construiu aqui? E se você não gostar o que eu tenho para falar, tudo bem, mas vamos ter essa abertura. E a gente chegou nesse lugar mesmo sem combinar, né? Vamos ter essa abertura? Não, a abertura aconteceu naturalmente e foi um processo muito bonito. Vamos aproveitar para ouvir, então, eu, você e o público que nos assiste, Ilha das Flores. A deriva me encontrar, me acheguei neste lugar, mãos e olhares na lida, aprendendo a saudar toda essa maravilha, rodeada de água, tocando os meus pés no chão, me plantando pra voar. Devagar o tempo vai nos levando pra dançar. Devagar o tempo vai com o vento. Trago no meu peito o mar, rio doce pra curar. Trago o infinito amor no pensamento. Uera, era. Trago no meu peito o mar, rio doce pra curar. Trago o infinito amor no pensamento. Que essa terra seja a intuição possa, que a calma reja e a justiça viva. Badi, gostaria de agradecer tua atenção, tua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Violas, Versos e Prosas. O programa já está acabando, espero que você tenha gostado desse bate-papo que passa bem rápido, né? Você tá louco? Eu estava falando aqui, estava falando para ele aqui, gente, quando começa assim, a gente só tem esse tempo para falar, mas começa, vamos do início, é difícil, mas a gente sintetizou aqui no que foi possível nesse tempo. Fiquem ligados, né? Eu tenho lá, sou eu mesma que respondo no Instagram, Badi Assad, Facebook, meu canal do YouTube tem muita coisa bacana, inclusive vídeos
educativos. Então é isso, eu vou esperar, espero poder tocar pertinho de vocês, que você possa vir me assistir algum dia ao vivo, porque faz toda a diferença. Obrigado, Badi. Desejar muito sucesso, né, na continuidade da sua carreira. Agradeço também a você que nos acompanhou no Violas, Versos e Prosas. Aproveite e já segue a gente nas redes sociais, @UnivaleFM, @UnivaleTV e, claro, @Badi Assad. Um forte abraço e até o próximo Violas. Violas, versos e prosas.